boa tarde. Por me receber aqui hoje. Bom, eu queria começar a nossa entrevista perguntando um pouco do andamento do processo. Se eu pudesse mencionar um pouco como é que está a situação agora, quais foram os últimos passos. Boa tarde a todos que nos ouvem, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que acompanham o caso. Inicialmente, como todas as vezes eu digo, se tratou de um lamentável incidente o que aconteceu. Me solidarizo com as vítimas, com os familiares, com todas essas pessoas. Nós estamos nos atendo à questão processual, à defesa técnica, despido de qualquer sentimento de amor, ódio, paixão, emoção pela causa. O que acontece? Na comarca de Pinhalzinho, o acusado foi denunciado por crimes de homicídios, né? 5 homicídios e 14 tentativas de homicídio, né? Nós divergimos da tipificação, começa por aí. Apresentamos a defesa preliminar, foram ouvidas testemunhas, nós tínhamos tentado diversas vezes instaurar um incidente de sanidade mental e não tínhamos conseguido, e daí numa última tentativa, com base num parecer encomendado pela defesa, com um médico psiquiatra de renome nacional, concluiu pela esquizofrenia paranoide, e com este parecer, o juiz, ao ser provocado, esse é o termo técnico, ele entendeu pela instauração do incidente de insanidade mental. Inicialmente, o incidente de insanidade mental ele ia ser processado com uma perícia no Hospital de Custódia do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Posterior a isso, a pedido do Ministério Público, e aí a defesa já não sabe qual é que eram os motivos para deslocar a perícia, que comumente acontece no Hospital de Custódia em diversas situações, inclusive em outros casos que eu estou acompanhando, as perícias sempre, invariavelmente, né, tenho notado que elas ocorrem no Hospital de Custódia, mas nesse caso, a pedido do Ministério Público, a perícia foi deslocada para um simples posto do IGP, Instituto Geral de Perícia do Estado de Santa Catarina, localizado na cidade de Blumenau. O que ocorre? Esse é um posto simples, que nós vamos, comparado a um hospital de custódia, a infraestrutura de um hospital de custódia, ele é um simples posto, né, despido de recursos, né? E o que ocorre? Lá tinha um único profissional para fazer uma perícia dessa complexidade, tá? Nós de modo algum desabonamos o profissional ou queremos dizer que houve alguma malícia. Não, o profissional, dentro das limitações dele, de forma correta, tá? Ele fez a perícia. Só que essa perícia ele esbarra no fator humano. Todo ser humano ele tem as suas limitações, né? E o que acontece? Uma perícia dessa complexidade, nós entendemos que ela carecia de uma equipe multidisciplinar, com multiprofissionais, com profissionais da psiquiatria, da psicologia, da assistência social, e o principal de tudo que nós entendemos que seria necessário numa perícia dessa é que, além do perito, houvesse um perito revisor. Por exemplo, eu faço a perícia desse computador aqui e um outro perito também faz a revisão. Não, se passou nisso, naquilo eu acho que não é bem assim, faz um contraponto. Então, uma perícia dessa, normalmente ela tem um perito revisor, né? E nesse caso ela não teve um perito revisor, e no momento que ela não tem um perito revisor, ela passa a ser uma opinião subjetiva exclusivamente daquele perito, como pessoa, como ser humano. Então assim, nós divergimos da opinião dele, né? Divergimos, e essa divergência que nós temos, ela é baseada não só na divergência do nosso assistente técnico, como também em divergências do perito do Ministério Público. O perito do Ministério Público, em determinado período, ele aduz na petição dele que poderia o Fabiano sofrer, inclusive, de retardo mental leve. O que é o retardo mental leve? O retardo mental, seja ele leve, médio ou em grau elevado, o que acontece com o retardo mental? A pessoa tem a idade mental incompatível com a idade física, ou seja, eu tenho 18 anos, mas na real eu penso como uma criança de 14, 15, 13. Então, se eu tenho retardo mental, né, conforme sugerido pelo perito do Ministério Público, isso implica em dizer que o Fabiano, à época do fato, não tinha 18 anos, então ele seria inimputável.
haveria inimputabilidade em razão dessa dúvida sobre ele ter um retardo mental ou não ter o retardo mental. Não estou dizendo que ele tenha nem que não tenha. Existe outro diagnóstico, outro problema nesses diagnósticos é de quando começa ele se tornar incapaz. Se naquela época ele já era incapaz ou ele não era incapaz, que ele sofre de esquizofrenia, né? Isso é indiscutível, porque o próprio médico constatou que ele sofre de esquizofrenia indiferenciada. Ela é uma modalidade diferente da que o nosso perito teria concluído, que era esquizofrenia paranoide, mas ela é um pouco diferente. Então, o que acontece? Houve 3 pareceres diferentes, tá? 3 pareceres diferentes. Tá? O do IP, do IGP e de vocês. Isso. Tá. 3 pareceres divergentes que não havia consenso. E aí o juiz, ao receber isso, ele diz que os 3 médicos que lançaram parecer, todos eram capacitados, reconhecidamente capacitados, mas que havia discrepâncias entre os pareceres gritantes e que não se conseguia chegar a um juízo sobre a imputabilidade ou inimputabilidade do Fabiano, com base naquilo. Aí ficou uma lacuna processual nessa história, porque não se sabia se o juiz... e o juiz aí determina que então ele estava submetendo ao júri a decisão sobre a sanidade mental do Fabiano. E nós começamos a discordar com isso, porque nós entendemos que o júri ele não tem condições de discorrer sobre questões técnicas. Se os 3 médicos não conseguem chegar a um denominador comum sobre a sanidade ou insanidade do Fabiano, essa questão ela tem que ser solvida antes do julgamento dele pelo tribunal do júri. Né? Ela não pode ficar para os jurados decidir se ele entendia ou não entendia, porque eles não têm conhecimento técnico nisso. Se os 3 médicos tiveram dificuldade, não conseguiram ou lançaram uma divergência sobre isso, essa questão nós entendemos que ela teria que ser esclarecida em uma nova perícia e daí ser feita pelo hospital de custódia, para que pudesse esclarecer que nós podemos chegar a uma sentença de pronúncia ou impronúncia, que é o próximo ato do processo da ação penal, sabendo se o Fabiano ele é ou não inimputável. Porque se ele é inimputável, a sentença ela é de absolvição imprópria. Agora, se ele entende realmente, ele vai ser pronunciado e vai a júri pelos crimes que cometeu. Então, é importante nós sabermos, antes dessa sentença de pronúncia, impronúncia, absolvição imprópria, se ele é ou não imputável, né? Para que o juiz possa levar ele ao tribunal do júri ou não levar ao tribunal do júri e converter isso numa medida de segurança, ou seja, um tratamento compulsório do Fabiano em alguma instituição. Então nós divergimos disso, entendemos que assim, se não definido a situação do Fabiano, ele não poderia ser, essa situação não poderia ser dirimida pelos jurados. Entendemos que os jurados, eles, por mais soberano que seja o conselho de sentença, o conselho de sentença não pode discutir sobre questões de ordem técnica. Essas questões de ordem técnica elas devem ficar nessa parte do processo, no incidente de insanidade mental e não lá no julgamento, né? Porque o julgamento todo mundo sabe que ele vai ser tomado da emoção, ele vai ser tomado por vários outros sentimentos, né, que é reprovável do ponto de vista técnico, né? Mas como nós pretendemos um julgamento técnico disso, de espírito dessas situações, nós recorremos dessa decisão, interpusemos recurso de apelação contra essa decisão do incidente de insanidade mental, e essa decisão ela carece de apreciação pelo Tribunal de Justiça. E o que acontece? Paralelamente a isso, nós pedimos a suspensão da ação penal. Hoje a ação penal está suspensa, aguardando que se decida o recurso de apelação no incidente de sanidade mental. Posterior a isso, existe uma gama de recursos, conforme não nos satisfaça o resultado do Tribunal de Justiça, existe uma gama de recursos que podem ser manejados também para a instância superior, STJ e STF. Aliás, houve já um pré-questionamento explícito no recurso de apelação dos artigos que nós entendemos violados com essa decisão, né? Que certamente, havendo uma decisão desfavorável, nós iremos nos socorrer de instâncias superiores. E qual que é a atual situação, o atual estado do Fabiano? Não sei qual que foi a última vez que o senhor conversou com ele, vocês têm visto algum tipo de melhora nessa condição dele, ou ele não apresenta nenhuma modificação? Você poderia falar um pouco sobre isso? Assim, eu não noto melhora alguma no Fabiano, não noto. Todas as vezes que eu vou falar com ele, conversar com ele, seja por videoconferência ou presencialmente no presídio de Chapecó, ele repete as mesmas coisas.
Quando eu vou para casa, que dia que eu vou voltar para casa, quando que eu vou voltar, quando é que eu vou sair daqui, né? Então isso é uma coisa que demonstra que ele não tem noção da lógica, ele não tem noção do que ele fez, ele não tem noção do lapso temporal, ele nunca sabe qual é o dia da semana, qual é o dia do mês, ele não sabe, ele não lembra, ele tem uma extrema dificuldade, aquela dificuldade que ele externou, inclusive, na perícia particular e na própria perícia lá do médico, Dr. Guzmão, lá em IGP, em Blumenau, e ele tem dificuldade, é nítido que o menino sofre de transtorno, que é perturbado mentalmente, e eu não noto melhora alguma na situação dele, né? Aliás, eu tenho notado, às vezes, parece que ele tem piorado, em vez de melhorar. Ainda não se lembra do não. acontecido, nada disso? Não, ele não lembra, e essa questão do lembra ou não lembra, as pessoas perguntam, está dissimulando, inclusive constou nas perícias que foram feitos testes com ele para ver se ele estava dissimulando isso ou não, e se chegou à conclusão de que ele não estava dissimulando, né? As pessoas dizem, agora ele está dizendo que não lembra, mas como é que ele não lembra? Não, isso foram feitos vários testes, isso tem que ser coerente com o que foi feito ali, para ver se havia dissimulação, e não foi identificado dissimulação, né? Então realmente ele não lembra, pelo menos do ponto de vista pericial, foi essa a conclusão que aportou nos autos ali, ou seja, por um ou por outro, né? Ele não lembra do ocorrido, né? Foi possível encontrar testemunhas de defesa do Fabiano no processo? Como é que aconteceu isso? Na verdade, assim, a testemunha ela é para provar um fato. Ela se presta para provar um fato. Por exemplo, assim, testemunhas que viram ele matar as pessoas são testemunhas que viram o fato e que podem falar sobre o fato, né? Eu não tenho como fazer prova negativa dos fatos. Alguém que viesse lá e diz, não, o Fabiano não estava lá, o Fabiano não cometeu. Então, testemunha no caso dele seria para fazer prova negativa, né? E nesse caso não há como fazer prova negativa porque os fatos estão esclarecidos. Ele foi preso efetivamente em flagrante, cometeu os delitos, então não existe como se fazer uma prova negativa. O que pode acontecer é no júri ter testemunhas abonatórias da conduta dele, ou que fale da vida pregressa dele, aí podem surgir. Mas nós ainda não nos ativemos a essa situação, porque nós entendemos assim que ele é um doente, que ele sendo um doente, ele não pode ser submetido ao tribunal do júri, ou não deve, né? Ele deveria ter um tratamento que entendemos que já está perdendo tempo com isso, que ele já deveria estar num tratamento num hospital de custódia com toda uma equipe multidisciplinar. Aliás, o hospital de custódia logo no início já tinha disponibilizado vaga, e isso é uma das coisas que nos incomoda bastante, o fato do hospital de custódia ter disponibilizado uma vaga para tratamento do Fabiano e para perícia do Fabiano, e posterior a isso ele ter sido deslocado desse local para um posto do médico do IGP, somente para fazer uma perícia que hoje o juiz diz que ela é inconclusiva, ou diz que ela é divergente, pelo menos está ali escrito que seria divergente, que não se poderia falar da imputabilidade ou inimputabilidade. Muito embora o laudo tenha sido homologado, foi homologado nesses termos, né? Dizendo que ela era inconclusiva, que não dava para dizer se era imputável ou inimputável, né? Então, assim, nós não conseguimos entender o porquê que foi retirado do hospital de custódia de fazer essa perícia para transferir para um posto médico do IGP, sendo que eu acompanho uma outra perícia agora também de Chapecó, de um triplo homicídio que aconteceu final do ano passado, início desse, em que o acusado foi conduzido ao hospital de custódia para fazer a perícia, e a perícia foi lá realizada. Então, assim, o que comumente nós vimos até então é que as perícias ocorriam invariavelmente no hospital de custódia. Daí o porquê ele não se entender de essa perícia do Fabiano em específico ser deslocada daqui do oeste de Santa Catarina para um posto médico do IGP, sem levantar qualquer suspeita ou qualquer coisa, né? Com relação ao posto médico do IGP de Blumenau, a nossa divergência é a questão da limitação, a dificuldade de realização de exames complementares. Entendemos também que pelos protocolos internacionais, conforme refere o nosso assistente, não foram observados os protocolos internacionais, ou seja, no caso de diagnóstico dessa moléstia do Fabiano, necessariamente deveriam ter sido realizados exames complementares do tipo neuroimagem, para ver se ele não tem alguma coisa, alguma lesão no cérebro ou
não sei do ponto de vista médico explicar exatamente isso, mas se chama exame de neuroimagem, tipo, explicando assim, a grosso modo, seria uma tomografia ou um raio-x para ver se ele não tem alguma outra coisa que compromete. E nada disso foi feito. E teriam outros exames complementares, inclusive sugeridos pelo nosso médico ou assistente, e que o perito relativizou e não se dispôs a realizá-los. Então, essas situações todas, elas vão afunilando e vão cada vez mais fulminando com esse laudo dele, né? E nós discutimos isso, né? Essa é a... Além do ponto da imputabilidade dele, essa defesa desse problema que ele teria mental, a defesa percebe e defende que ele teria sido manipulado com relação ao ataque, que ele não teria premeditado. Você poderia falar um pouco sobre essa questão? Sim, essa questão assim, ó, ele premeditou, ele ficou 10 meses conversando, organizando, fazendo o ataque, comprou as facas, tá? As facas primeiro. Ele não comprou as facas, tá? Alguém comprou as facas pela internet e mandou entregar na casa dele, tá? O endereço dele certinho, mandou entregar lá. Tipo assim, eu entro num site aqui, imprimo um boleto no seu nome, seus dados, vou lá e pago no banco e boto o endereço de entrega em sua casa. Daí, mas ele imprimiu o boleto com os dados? Não, ele não. Alguém, estou lhe dizendo alguém. Estou lhe exemplificando. E manda ele entregar na sua casa. Então, se eu quiser, por exemplo, amanhã mandar entregar umas facas na sua casa, eu mando chegar umas facas lá na sua casa. Vai chegar um pacote lá na sua casa que o senhor não sabe quem que veio, entendeu? Porque a loja não sabe. A loja pensa que foi o senhor, eles receberam o boleto, o pagamento, e eles têm o compromisso de entregar no endereço que está ali. Vai chegar umas facas na sua casa. Então, assim, ele não comprou faca alguma. Alguém mandou as facas para ele. Tá? Daí, ele estava porque tinha várias pesquisas sobre a massacre em escola, então isso eu questionei quem fez a perícia no computador e eles não conseguiram me explicar, né? Porque eu disse assim, vocês periciaram as visitas que partiram do computador do Fabiano ou na conta Google do Fabiano, que era compartilhado com várias outras pessoas desse grupo de malucos que conversavam com ele e instigavam ele a cometer atos violentos. Não conseguiram explicar isso. Então, o que acontece? Com aquela conta, eles conseguiam fazer acessos e pesquisar coisas violentas, entendeu? E ficava a conta ali. E eles aprenderam a conta com o Fabiano e atribuíram ao Fabiano o uso exclusivo da conta. Mas a conta Google, aquela ali, era compartilhada com várias outras pessoas no âmbito da internet, dessas pessoas que falavam dessas coisas e que instigavam ele. Inclusive, tem um que foi identificado ali, identificado vírgula, né? Foi identificado que tinha um que conversava com ele, que perguntava diariamente se ele ia fazer um massacre em escola e tal. Tinha um que também estava pensando em fazer, e eu acho que isso deveria ter sido aprofundado, deveria ter se ido atrás de quem eram essas pessoas que estavam planejando fazer ataques em outros lugares, que mais interessante é a profilaxia do que propriamente a punição, para que novos ataques desses não aconteçam. Acho que deveria ter se ido atrás dessas pessoas, o que não aconteceu, né? Mas tinham pessoas que instigavam ele diariamente, via internet, a fazer essas atrocidades. A perícia, então, a perícia que foi feita nos computadores, nos dispositivos do Fabiano, não, na visão da defesa, não conseguem provar que ele premeditou o ataque, é isso? Exato, porque assim, a conta dele era compartilhada. Então, assim, o que nós questionamos lá é se eles tinham, na época, feito uma consulta ao provedor de internet do Fabiano, que lá tem todos os logs, todos os acessos e os sites visitados efetivamente pelo Fabiano e através do IP que estava localizado na casa dele, ou os diversos IPs, porque os IPs podem não ser fixos, pode ser randômico, pode ser dinâmico, né? Mas enfim, o provedor de internet dele lá, ele tem condições de ver se o Fabiano acessou ou não acessou aquelas pesquisas. E essa perícia que ela é feita, ela é exclusivamente com um histórico que se visualiza acessando a conta Google. Por exemplo, a minha conta Google aqui eu compartilho com a minha filha, compartilho com o meu filho, compartilho com a minha esposa, nós compartilhamos a conta Google. O que acontece? Outro dia eu entrei para ver o meu histórico, aparecia lá Clube do Pica-Pau, Casa da Melissa, aparecia todos esses. E eu disse, mas como? Eu nunca acessei o Clube do Pica-Pau, a Casa da Melissa, mas estava ali no meu histórico isso. E daí eu perguntei, não, foi a minha filha que tinha realmente acessado, a minha esposa que tinha olhado a loja da Melissa, né? Mas a perícia diz exatamente que a análise feita na conta Google é uma tese da defesa. Mas assim, não é que é uma tese, Quando nós perguntamos na audiência, foi ouvido o policial responsável por essa perícia. Certo. E eu perguntei diversas vezes, isso está gravado,
para ele se ele conseguia esclarecer essa diferença. Ele disse que ele não conseguia esclarecer, que tinha que ver com o delegado, e o delegado não estava, e ninguém esclareceu nada. Então essa questão está aberta. Se quiserem reabrir isso e voltar lá, está gravado eu perguntando para eles. Esse histórico que vocês tiraram do computador, ou ele vem da conta Google, ou da conta e-mail, da conta do acesso ao Google do Fabiano, que daí difere. E eles não conseguiram explicar. Eu perguntei se eles tinham feito alguma diligência junto ao provedor do Fabiano para conseguir confirmar os acessos do Fabiano, porque tem uma consulta lá, como fazer um massacre numa escola, quais escolas estão abertas no dia de amanhã, não sei, tipo assim, tipo uma pesquisa no sentido de ver se tinha uma escola aberta para ir lá fazer um massacre, né? Mas a questão é a seguinte, essa pesquisa não foi o Fabiano que fez, alguém fez por ele com aquela conta, com a conta Google dele. Né? E fez com a conta da Google dele, que era compartilhada, e daí só aparece ali no histórico. Se tu puxar o histórico dele, vai ter essas pesquisas lá. Mas eu digo, fisicamente, quem foi que fez isso aqui? É que nem a história que eu lhe disse, assim, se o senhor puxar o meu histórico, vai aparecer lá o Clube do Pica-Pau. E eu não entrei no Clube do Pica-Pau, e nem na casa da Melissa. Né? Algumas testemunhas que foram vistas ali logo depois do ocorrido, elas relataram que o Fabiano havia perguntado para elas, né, quantas pessoas ele havia matado, feito essas indagações no momento que ele era levado. Assim, ó, ele estava sem advogado nessa época, não tinha advogado, não tinha nenhuma pessoa por ele. Né? Era no momento que ele foi encontrado. Então não havia isso não tinha ninguém com ele estava sozinho. Então, assim, ó, eu não tenho como dizer, ele me disse que não disse nada disso. Tá? Eu pergunto para ele, falou alguma coisa disso? Ele diz, eu não disse absolutamente nada disso. Daí agora outra situação, eu não sei em que contexto ele perguntou isso, porque eu posso chegar e dizer assim, tu sabe quantas pessoas tu matou? E chegar e dizer para ele assim, tu viu o que tu fez lá? Tu viu quantas pessoas que tu matou? E daqui a pouco ele perguntar, sem saber o que tinha acontecido, quantas pessoas eu matei. Então eu não sei também em que contexto isso aconteceu. Primeiro eu não sei se aconteceu, se houve a pergunta ou não. Não sei. Eu não estava lá, não posso afirmar nem que sim, nem que não. Múltiplas testemunhas que relataram. Bom, se elas dizem o que elas viram ou que dizem que viram, eu não tenho como questionar se elas viram. Elas dizem que ele teria falado, mas eu não tenho como afirmar se ele falou ou não. Eu estou dizendo que, perguntado para ele sobre isso, ele me afirmou que não fez nenhuma pergunta dessa natureza, que ele estava, inclusive, quando ele saiu de Saudades lá, do hospital de Pinhalzinho, ele já estava desacordado por causa dos cortes, que ele tinha se cortado o pescoço com a faca. Era muito difícil que ele, com a perfuração que ele tinha no pescoço, o senhor vê, hoje ele está todo suturado, o pescoço, era muito difícil que ele, com aquele corte no pescoço, olha, se eu tomo um corte daqueles lá, eu acho que eu não consigo nem abrir os olhos, né? Mas era muito difícil, ele com uma perfuração, que ele teve que fazer, eu acho que uma traqueostomia, não sei se é esse o termo técnico, mas eu sei que ele passou, inclusive, por procedimentos no hospital. Eu acho pouco crível que uma pessoa que estava no estado deplorável dele, de saúde, dado ao esfaqueamento, inclusive né, conseguisse estar falando quantos eu matei, né? Eu acho que ele não estava nem conseguindo perguntar se ele ia ficar vivo, quanto se ele teria matado alguém. Então, assim, questiono a veracidade disso. Eu questiono a veracidade disso. Não digo que as pessoas estejam mentindo, mas assim, as pessoas começam às vezes a aumentar as coisas. Por exemplo, aumentar as coisas. E assim, quando eu repito muitas vezes uma coisa, assim, repito muitas vezes uma coisa, ela passa a se tornar uma verdade, por mais que ela não seja, né? Eu não estou dizendo que estão mentindo, só que eu sou cético em acreditar isso. Eu sou cético, né? Dada a situação que ele está se preocupando quantos ele matou, se ele mesmo não sabia se ia viver, né? Então, eu sou cético quanto a isso, e ele me disse que não perguntou e que essa afirmativa não seria verdadeira. Demetrios, com relação aos laudos, esses múltiplos laudos atestaram, pelo menos no do IGP, da defesa, que ele tinha algum tipo de esquizofrenia e que diverge em relação ao tipo, né? Nunca, nas conversas que o senhor teve com os familiares, com o pessoal da cidade, nunca ninguém percebeu que ele tivesse qualquer tipo de problema? Assim, se atualmente é algo tão perceptível, como o senhor já mencionou em outras entrevistas, nunca ninguém percebeu algo estranho nele? Não, ele tinha problemas, ele tinha um comportamento esquizoide, isso foi externado pelos familiares. Aliás, o perito de Blumenau, nisso ele foi bem criterioso, ele ouviu familiares do Fabiano para ver o histórico e para relacionar o histórico do Fabiano. Havia relatos de comportamento anormal do Fabiano.
o comportamento esquizoide, episódios de violência contra animais, e tinha histórico que ele tinha isso com coisas confirmadas e investigadas, assim, claro, né, durante o curso da situação. Mas o que acontece? A esquizofrenia dele, ela sofre uma progressão, assim, vamos dizer, que geométrica, né? Ela não cresce numa progressão aritmética, ela cresce assim estrondosamente numa progressão geométrica ou quiçá exponencial, né? Assim como ele pode estar bem, daqui a pouco, em pouco tempo, ele está muito, muito ruim, né? Mas acontece que não se conseguiu definir quando ele perde a capacidade ou quando ele continua com a capacidade ou não com a capacidade, e isso que é um problema. Nós entendemos que naquela época impossível que ele tivesse discernimento do que ele estava fazendo. Tamanha a barbaridade do ato, tamanha a insensatez do ocorrido, e sem uma motivação, nós entendemos assim que ele não podia estar na capacidade de entendimento ao cometer aqueles atos, né? Essa era a primeira premissa que a defesa defendia desde o início, né, de que não era possível ele está entendendo os seus atos e cometer uma barbaridade daquelas. Ele tinha que ter alguma coisa com ele que limitava a capacidade de proibição dele, que limitava uma série de situações, porque não entendemos que não é possível uma pessoa sair de casa e cometer esse ato, né? Então, assim, ele tem histórico também de pessoas que já tiveram transtornos mentais, né, que sofreram disso. 2 pessoas, nós estamos vendo, estamos atrás até de um prontuário de um parente distante dele que teve esse problema, salvo engano, esteve internado por muito tempo na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Tem outros familiares que tiveram transtornos graves também, então não se pode dizer que ele teria uma predisposição genética para isso, não se pode fazer estabelecer um nexo causal entre aqueles outros e esse, mas tudo são casos de estudos. E como lhe disse no início, isso é uma questão complexa, que envolve um estudo avançado e que não pode se limitar a uma simples opinião subjetiva de um único perito. É uma questão que demanda mais profissionais e uma investigação bem mais complexa, um caso de estudo que envolve outros fatores, além inclusive da psiquiatria, né? Algo também foi mencionado com relação a ele foi o bullying, né? Ele menciona alguma coisa? Sim, ele menciona o bullying. Sobre isso ele se lembra? Lembra o bullying, ele lembra do bullying. O bullying, sobre o bullying ele lembra das coisas, dos fatos ele não lembra, são em datas diferentes, né? Então, assim, veja, aquela questão do bullying, ela está relativa à memória pretérita, tá? E o que ele tem é a perca da memória presente, tá? Isso na patologia, claro, ela difere. Por exemplo, a pessoa que sofre de Alzheimer, por exemplo, ela tem condições de lembrar coisas lá de trás, mas as coisas que aconteceram há 5 minutos antes, talvez ela não lembre. Então, faz parte dessa situação. Então, ele lembra a questão do bullying. E isso se aplica aquela regra de que tapa e dinheiro não volta nunca mais, né? E que quem apanha nunca mais esquece, né? Então, são situações que eu não sei explicar exatamente do ponto de vista da psiquiatria, mas se refere à memória pretérita e à memória presente. É na memória presente que ele está com dificuldade. Deixa eu só perguntar, antes de entrar, porque eu quero saber mais detalhes com essa relação do bullying, mas antes de entrar nesse tópico, na memória pretérita, ele conseguiria se relembrar melhor das coisas que o senhor acabou de dizer, né? Sim, a memória pretérita. Com relação a esses grupos que ele participava, ele tem lembranças? Isso é memória presente, é poucos dias, poucos antes de acontecer, né? Por exemplo, a memória pretérita, para dar um exemplo, vão voltar às coisas da minha infância, tá? Memória presente, vamos voltar, por exemplo, às coisas do dia do crime do Fabiano lá. Vamos separar a minha mais ou menos, para nós mais ou menos a memória presente, vamos supor que é a de hoje, retroagindo a data do fato, 4 de abril de 2000, abril ou maio, 5 anos. Relativamente recente, retroativo àquela época. Essa é a minha memória presente. Agora, a minha memória pretérita, ela vai retroagir, por exemplo, lá 2002,
que é a minha formatura, e 2003, quando foi que eu prestei o juramento na OAB, né? Então, daí eu estou voltando à minha memória pretérita, por exemplo, a minha infância, memória pretérita. Essas são a memória recente e a memória presente. Então, essa ele tem dificuldade. Ele sofria bullying quando ele era muito novo. Ele sofria bullying quando ele era novo, exatamente. Daí ele relata e ele consegue, inclusive, dar nome às pessoas que praticaram bullying. Por isso que eu digo que essas pessoas que praticaram bullying contra o Fabiano, hoje elas também têm as mãos sujas de sangue, porque de uma forma ou de outra colaborou, tá? Não digo que decisivamente, mas de forma indireta, o bullying colaborou com as atitudes e com a degradação da saúde mental do Fabiano. Você lembra de forma alguma com relação a esses sites em que ele participava? Você menciona várias vezes que alguém poderia ter comprado essas armas para ele, não necessariamente ele ter comprado. A gente imagina que seja algo que tenha partido durante um tempo, né? Tenha ocorrido durante um tempo, essas conversas. Ele não tem... Não, ela não é tão recente, porque assim, ó, não é tão pretérita assim, porque esses fatos eles dizem que remetem a 10 meses atrás, então ainda estaria abrangido pela memória presente, pela memória recente, né? 10 meses atrás é uma coisa recente, por exemplo, assim, ó, uma pessoa normal lembra tudo que aconteceu nos últimos 10 meses para trás. Sim. Eu lembro tudo que aconteceu nos últimos 10 meses para trás, com relação ao processo e todos os outros processos. Agora, um pouco mais que isso para trás, assim, daí tu já tem que tentar buscar na tua memória. E ele tem dificuldade nessa memória presente. E essa questão dos ataques, essa conversa na internet, todas elas remetem a mais ou menos um lapso de tempo de 10 meses anteriores aos fatos. Antes de a gente passar para o assunto, só para finalizar essa questão da... Sim. Mas ele tem esse esquecimento, esse momento que ele começa a ter essa perda de memória, digamos assim, ela ocorre a partir do momento do ataque. Dias antes, por exemplo, ninguém notou que ele tinha essa perda de memória? Algum laudo pode... Eu não tenho como lhe afirmar isso, por quê? Porque é controvertido o momento em que ele perde ou não a capacidade de entendimento. Não se sabe quando que ele para de entender a realidade e entender que que isso são atitudes erradas. Então, como não se sabe quando isso começa, quando isso termina, que isso era um objeto de investigação que nós entendíamos importante na perícia, como nós não sabemos quando isso começa e quando isso termina, eu não tenho como lhe responder essa sua pergunta, porque eu não sei a data início e a data fim, né? Então isso interfere drasticamente em responder esse questionamento. Claro, certo. Com relação ao bullying, o senhor poderia dar mais detalhes das conversas que o senhor teve com o Fabiano, que tipo de coisa aconteceu? Não, ele tinha bullying na escola, ele sofria agressões físicas, inclusive, agressões verbais, agressões que mexiam com a autoestima dele, tinha diversas pessoas. E isso eu pretendo no dia do júri, inclusive, o processo corre em segredo de justiça e só por isso ainda eu não dei o nome das pessoas, mas no dia do júri eu vou relacionar uma por uma dessas pessoas e o que elas faziam com o Fabiano. E eu vou dizer lá assim, se houver júri, eu vou dizer assim, ó, vocês não esqueçam que vocês também têm as mãos sujas de sangue. Pelo comportamento que vocês fizeram com o Fabiano a vida toda, vocês deixaram ele doente. Vocês participaram da doença dele, atuando incisivamente para que ele ficasse prejudicado mentalmente. Então, assim, ó, essas pessoas vão ao seu tempo ser identificadas uma a uma, né? Já consta no processo, eu só não vou citar o nome delas hoje aqui por causa da questão do sigilo processual, o segredo de justiça. Mas no dia do júri, se eu estiver lá em plenário, o senhor pode ter certeza que eu vou pegar essa parte do processo e vou ler o nome das pessoas e o que cada uma delas fez. Você acha prudente mencionar as pessoas? Acho prudente citar o nome dessas pessoas para que sirva de exemplo para outros não cometerem mais o bullying e verem que essas condutas do bullying, elas podem repercutir lá na frente, elas podem estar fazendo um mal danado não só para aquele sujeito, mas como para a sociedade como um todo. Não questiono com relação ao bullying, mas eu falo com relação ao estado de lembrança do Fabiano. Claro, a defesa defende não há incongruência nisso. Não há incongruência nisso no estado da memória dele, porque nós fizemos a diferenciação entre a memória pretérita e a memória presente. E esses fatos do bullying, eles estão alocados lá na memória pretérita. Não há incongruência. O que ele lembra, o que ele fala é de fato
verídico ao ponto de poder ser mencionado, assim, Ele relata com minúcias de detalhes o que fizeram. E isso, conversando com outras pessoas, né, restaram confirmados, né? Restaram confirmados esses ataques, né? Ele refere, inclusive, que em determinada situação ele chegou a procurar a diretora da escola para reclamar disso, para que adotasse providências nesse sentido do que estavam fazendo com ele. Tá? Ele diz que procurou a diretora da escola e que a diretora da escola nada fez e ainda achou graça do que estava acontecendo com ele. Aí ela ainda fez piada do que estava acontecendo com ele. Então ele se sentiu massacrado. A autoestima dele destruída. Então houve sim, né? Eu não uso isso para justificar os atos dele, porque o que ele fez realmente é injustificável, né? Eu não quero achar uma justificativa, mas o que eu estou dizendo é que vários fatores colaboraram para o que aconteceu. E o bullying é um dos fatores que colaborou com essa situação do seu Fabiano, né? A situação colaborou. Eu não estou dizendo que isso tenha sido decisivo, mas colaborou para transformar ele em uma pessoa doente, uma pessoa revoltada e uma pessoa cheia de problemas. Não, senhor, mas talvez não tenha sido decisivo, mas de certa forma foi relevante o suficiente a ponto do senhor mencionar. E é relevante assim, porque assim, a ninguém é dado praticar o bullying contra quem quer que seja. Então, assim, qualquer que seja a forma de bullying, isso é uma coisa que tem que ser estipada da sociedade, nas escolas, nos colégios, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar. Isso deve ser extirpado. Esse tipo de brincadeira, de mau gosto, esse tipo de bullying que mexe com a autoestima das pessoas, isso causa situações perversas, nefastas, que não se pode mensurar o que vai acontecer, porque cada indivíduo, cada corpo, ele reage de uma forma diferente. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, não se tem como prever o que vai acontecer, mas, por exemplo, assim, funciona bem fácil de entender. Se tu tá vendo que tu tá desgostando aquela pessoa, para com isso. Se tu tá vendo que aquela brincadeira não agrada, que aquela brincadeira entristece a pessoa ou que leva ela a ser motivo de chacota, a ser motivo de piada em relação às outras pessoas, para com isso, né? Então, assim, é uma coisa que além de poder ter conexão com o que aconteceu, ele serve como um gatilho para que a sociedade como um todo desperte para a questão do bullying, né? E veja o quanto isso pode ser perigoso. Ele menciona de alguma forma que o bullying influenciou ele a fazer esse ataque à creche? Na verdade, para lhe responder essas perguntas, ela é um pouco complexa, porque envolve a professora lá, o que ele pensava em relação à professora, e são questões que estão adstritas ao processo. Ele menciona, né? mas ele faz menção? Faz menção, ele explicou tudo isso, né? E relacionado a... tinha uma, né? Então, assim, é uma coisa assim, que fica adstrito a uma questão do processo e detalhes processuais ali que são, vamos dizer, nevrálgicos, né? Para mim, lhe colocar essa situação. Então, assim, eu lhe peço escusa para nós não adentrarmos nessa seara, né? Que para mim poder adentrar nessa seara, eu tenho que lhe dizer quem são os atores e os personagens, né? E eu não posso fazer isso, né? Sem menção aos personagens, claro. Mas ele faz alguma conexão com relação ao ataque e ao bullying que sofreu? Simplesmente isso, ele faz essa conexão? O ataque? Faz, existe o nexo de causalidade, sim. O ataque, a escola, o que fizeram com ele, existe todo né? Mas assim, tu tem que entender, ele é uma pessoa doente, daí para te poder associar o que ele está falando à realidade é um pouco difícil. Claro. Para te fazer um elo de ligação entre o que ele está dizendo e conectar com o que ele está querendo dizer, então é uma questão... Eu falo dele fazer essa conexão, não da gente. Ele faz, sim, ele explica muita coisa, assim, se tu conversar com ele tem uma explicação para isso, uma explicação para aquilo, mas ele não lembra o que aconteceu, né? Ele lembra, por exemplo, assim, que ele tem um ódio mortal da professora do colégio, ele fala que tem um ódio mortal dela, né? Fala que tem um ódio mortal da professora lá, dá o nome dela e tudo, que tem um ódio mortal dela, que ele não pode ver aquela mulher, que aquela mulher, quando ele foi falar para ela que ele estava sofrendo bullying, ela fez pouco caso dele,
né? Então ele tem realmente um ódio mortal daquela mulher, né? Agora com relação aos fatos ele não lembra, né? Mas isso ele lembra, que ele foi lá conversar com a professora, diretora, eu acho que era diretora, então diretora da escola, e que ela teria feito pouco caso dele. Então essas coisas assim, e esse ódio ele externa, né? Eu não sei se realmente se ele pegasse a professora lá, se ele não ia querer, né, tirar o couro dela, né? Não sei ele dizer assim, ó, eu particularmente acho que o Fabiano hoje ele não pode voltar ao convívio social. Não pense assim, ó, que eu gostaria que o Fabiano fosse solto, de modo algum, de modo algum. Eu entendo que o Fabiano ele é uma pessoa realmente doente. Tá? Eu entendo que ele é uma pessoa doente, que ele precisa de um tratamento de saúde, né? Tipo, soltar ele lá para ele vir aqui junto com nós, ou estar ali na praça, ou lá em Saudades, em qualquer local. Eu acho que ele não tem condições. Eu realmente acho que existe risco dele ser solto, voltar a matar, entendeu? Acho que existe risco, inclusive, se colocar ele com outros detentos, existe 2 riscos, de matarem ele, entendeu? Porque esse tipo de crime não é muito bem visto, aliás, não é nada bem visto na comunidade prisional, né? E existe o risco, inclusive, de ele matar outro detento. Se tu me perguntar qual é o que eu tenho mais medo que ele mate o outro. Não, claro. Né? Mas a minha dúvida ali, na verdade, não era simplesmente com relação a ele fazer essa conexão entre o ataque e o bullying. Era só isso. Ele faz, não? Sim. Ele faz a conexão. Sim. Então ele indiretamente, ele se lembra do ataque. Não sei. Daí tem que estudar lá aquela questão da psiquiatria lá, os diversos níveis de memória, onde que está alocado isso, onde que está alocado aquilo. Daí eu não sei lhe responder. Mas assim, ó, que ele não lembra do episódio, isso foi perquirido e foi descartada a dissimulação na perícia. Se ele está simulando isso, ele lembra bem e diz que não lembra, eu não posso falar. Eu estou me atendo à questão técnica. A questão técnica afastou a dissimulação, né? Ele está dissimulando, né? Que pior das hipóteses, em um dos laudos, salvo engano, agora não estou com hipótese, dizia que não se podia afirmar, né, que ele estava dissimulando nem que ele não estava, né? Então assim, é inconclusivo. Não tem como fazer uma afirmativa isso, ele dissimulou, ele sabia bem disso, não tem como fazer essa afirmativa. Com relação a isso, o senhor já falou algumas vezes, porque eu sei que você entra nesse campo, com relação aos assassinos, que a sua conversa ele mencionava muito isso. Sim. Num primeiro momento ele me falou realmente que ele gostava muito de assassinos, né? E daí eu perguntei para ele, tem aquela pergunta clássica que eu fiz, clássica, pelo menos que se perpetuou na mídia, que eu perguntei para ele assim, tá, e se os assassinos fossem lá na tua casa, o que tu ia fazer? Lá na tua casa tu tem tua avó, tua avó tem 90 anos, teu pai, tua mãe, tua irmã, teu cachorro, teu coelho. Tu gostaria que os assassinos fossem lá na tua casa? Qualquer pessoa normal não ia querer que os assassinos viessem. Eu jamais ia querer que os assassinos viessem na minha casa, né? Ele diz assim, eu adoraria que os assassinos fossem na minha casa, eu gosto muito deles. Se eles fossem lá na minha casa, eles iam ser muito bem tratados. Ele diz isso. Ali eu já comecei a perceber que ele está desconexo da realidade, né? No momento que ele diz que ele gostaria da presença dos assassinos na casa dele, né? Tu vê que a pessoa rompeu aquele elo entre a realidade e a normalidade, né? Ele continua com esse mesmo tipo de comportamento agora? Se o senhor for lá perguntar para ele hoje, ele parecido? Eu não perguntei mais, né? Porque daí também eu estaria forçando, né? A pessoa já me respondeu um absurdo desses, né? E eu continuar perguntando para ele, daí ele vai, se ele tiver um pouquinho de coisa, ele vai apertar, não, mas doutor, o senhor está entendendo o que eu lhe disse, né? Porque eu já lhe disse para o senhor e o senhor está me perguntando a mesma coisa de novo, né? Então essas perguntas que eu já fiz para ele, assim, eu tenho por praxe não fazer de novo, né? Esse tipo de respostas que ele deu para o senhor, e aí a gente menciona tantas que você mencionou agora para mim, como que o senhor já mencionou em outras entrevistas, esse tipo de resposta desconexa com a realidade, digamos assim, né? Ele também deu para outras pessoas, ele dava para a família dele antes do ataque, ele deu para o juiz em algum momento? Sim, para o juiz. Para o juiz foi uma situação bem sui generis, né? Porque o juiz diz assim, causa estranheza que o senhor não lembra nada hoje aqui. E esse, mas não lembro, né? E o juiz ficou, assim, pela expressão fisionômica dele, ficou cético com relação a isso, se o Fabiano está realmente ou não falando a verdade. E depois lá no laudo aparece que não tem como afirmar que ele faz dissimulação, que ele estaria dissimulando, né? Que ele estaria faltando com a verdade de lembrar ou não lembrar e dizer que não lembra, né? Mas enfim, o juiz questionou bastante ele, a
apertou bastante ele, por assim dizer, né? E ele se limitou a responder somente às perguntas do juízo, né? Isso por orientação da defesa, ele respondeu exclusivamente às perguntas do juízo, não do Ministério Público, dos assistentes de acusação, até porque entendo que isso seria depreciativo para ele, uma pessoa doente está se submetendo a perguntas que não... Com relação à família, também fez visitas a ele nesse meio tempo, não sei se o senhor acompanhou, na minha dúvida, seria simplesmente com relação a esse tipo de resposta, que eu sei, dada a pandemia, dada a situação, claro que eu não conversei mais com ele, mas que eu sei tinha sido somente por telefone. Acho que a mãe dele ou a tia teria conversado com ele por telefone, que as visitas no presídio não tinha mais presencial e era só por telefone. Que eu sei seriam isso, né? E o teor dessas conversas com relação, eu pergunto por conta dessas respostas que ele dava para o senhor, e também para o juiz, esse mesmo tipo de resposta... Eu nunca questionei ele sobre a conversa deles com o Fabiano lá, seja por telefone ou seja de que modo for, até por uma questão da privacidade, né, da família, né? E que também do ponto de vista técnico, que eles conversam entre eles lá, os familiares e o Fabiano, isso não, em nada iria acrescentar no processo. Então eu nunca adentrei nessa seara com eles, né? De perguntar o que vocês conversam quando vocês... Não, naturalmente. Com relação à perícia feita nos computadores do Fabiano novamente, só para confirmar uma dúvida, não foi a única, na conversa que o senhor teve, e que foi na sala do processo, com certeza, não foi encontrado nenhuma troca de mensagens, nenhum arquivo, a perícia se deu exclusivamente para... Não, troca de mensagens há troca de mensagens. Inegavelmente ele usava aquela conta. E foi possível perceber a manipulação por meio de mensagens? Sim. Questionavam para ele se ele já tinha feito o ataque, tipo assim, como uma cobrança, quando é que tu vai fazer, tu já fez, por que tu tá esperando, tipo coisa assim, uma pressão psicológica para que ele praticasse aqueles atos violentos. Existia isso. Existia troca de mensagens, isso é fato. Que ele trocou mensagens, sim. Agora, o que eu questiono com relação a isso é até que ponto tu pode afirmar que ele comprou as facas, que ele planejou e que não foi, e que foi ele que fez os acessos sobre o dia específico do ataque. Porque a conta Google, o histórico está na conta Google, pelo que nós entendemos. Tem alguma troca de mensagens em que as pessoas... Tinha um grupo... Mas que elas fazem menção, eu digo, com relação a essa compra das armas. Tem alguma troca de mensagens que comprova de alguma forma? Que sim, havia troca de mensagens. Sim, sugeriam para ele endereços e coisas assim, sugestões para ele. Assim. Eu agora assim, eu não lembro exatamente o teor das conversas ali, né? E até isso eu não sei até que ponto nós... Mas existe essa prova e nós questionamos isso exaustivamente lá no dia da audiência de instrução. Uma das coisas que nós entendemos que, primeiro, que a perícia ela não poderia ser isolada só dessa peça. Eu não posso fazer uma perícia isolada dessa peça. Né? Para mim fazer uma perícia, por exemplo, eu precisaria dos logs de acesso do Fabiano no provedor dele, é o RAS, né? Junto no provedor de acesso dele lá, que tem esse dispositivo e que lá consegue se ver qual é que foram os acessos, porque o computador estava ali na casa dele, se houve acesso ali, ele poderia, o provedor, fornecer todos os acessos, e não foi nem indagado o provedor de internet lá, qual é que foram os acessos que o IP tal, vinculado à conta tal, localizado em tal coisa, fez, para nós poder confirmar que realmente esses acessos aqui foram feitos lá daquela casa dele, do IP que ele estava usando, porque lá a conta Google não mostra qual é o IP que acessou aquele site naquela hora, né? E pelo menos ali no histórico não apresenta, né? Poderia ter se discutido isso, inclusive com o Google, investigar essa pesquisa que foi feita a partir de qual é o IP e ver se aquele IP realmente coincide com um IP válido de uso naquele momento pelo Fabiano. Então, essa confirmação, ela não foi feita. Então, nós entendemos que isso é uma pseudo-prova, entendeu? Porque, como eu digo, aqui se tu for olhar o meu computador aqui, o histórico da minha conta Google, vai estar lá o Clube do Pica-Pau, o Clube da Melissa, vai estar tudo isso. Outra perícia poderia ser pedida pela defesa, por um caso, ou não? Nós insistimos bastante nisso naquele dia lá, e pelo que nós vimos, assim, o juiz não viu relevância nisso, né? Não viu relevância. O que nós notamos assim é que existe uma predisposição a condenarem o Fabiano, entendeu? Assim, a todo custo,
entendeu? Tipo assim, não há muito interesse em investigar o que realmente ocorreu, toda a dinâmica do troço, e sim aplicar uma pena para dar uma satisfação para a sociedade. Mas causa né? Causa estranheza. Por conta, com relação assim, se caso ele fosse imputável, ele poderia inclusive permanecer recluso por mais tempo do que caso ele fosse de fato condenado, correto? A questão da inimputabilidade, por exemplo, se ele for reconhecido, ou houver a modificação nesse recurso que nós pretendemos lá, houver uma nova perícia e daqui a pouco identificaram que ele é inimputável. Se houver isso, que ele é inimputável, o que acontece? Vai ser aplicada uma medida de segurança, ou seja, ele vai ter que ir para um tratamento compulsório num hospital psiquiátrico, né? Hospital de custódia, um manicômio judicial, alguma coisa desse tipo. Ele vai ter que ir para esse lugar, tá? E ele só vai sair de lá se ele recuperar capacidade mental, ou seja, que os médicos atestarem que ele tem condições do retorno ao convívio social. Então isso, o que pode acontecer com ele? Ele pode ficar em caráter perpétuo. Então a internação pode ser perpétua. Se ele não voltar em rigidez mental, ele pode ficar perpetuamente preso, assim como o exemplo do Adélio Bispo se encontra hoje, né? Sim. Né? Como ele tem que poder ficar um tempo mais curto. E se condenado nesses autos, né? Condenado, que foi imputável, por mais que se atribua as 14 tentativas de homicídio que o Ministério Público aduz, nós entendemos que não houve 14, só houve uma, 5 homicídios e uma tentativa, nós entendemos, né? Mesmo que se entenda isso, que também se concorde com o concurso material, que nós entendemos que não é concurso material, que se trata de crime continuado, mesmas condições de tempo, local, espaço, entendemos que é crime continuado, nitidamente crime continuado isso, que responderia por um dos homicídios o mais grave, com um acréscimo de pena. Mesmo que não se reconhecesse isso, que se reconhecesse o concurso material nessa situação, vamos botar uma pena estrondosa para ele. Vamos uma suposição. Vamos pegar uma pena que eu vi outro dia uma colega falando aqui, uma colega que provavelmente nem tenha tido acesso aos autos, mas que estava dando opinião no processo, né? Vamos pegar lá 200 anos de cadeia. 200 anos, uma condenação de reclusão de 200 anos. Vamos pegar o patamar que ela colocou aqui, ou 100 anos, 200 anos. Vamos pegar aquele patamar estúpido que ela colocou ali. Vamos colocar isso. No Brasil, com a última alteração na legislação, o máximo que uma pessoa pode permanecer presa são 40 anos. Eram 30 e foi alterado para 40 anos. Então, assim, uma pessoa é condenada a 200 anos de prisão, 300 anos de prisão, 400 anos de prisão, o máximo de tempo que ela pode permanecer presa, fechada, são 40 anos. Tá? Então, quando nós vamos começar lá a execução da pena, o cálculo para a pena, ele é feito sobre 40 anos. Tá? Desses 40 anos, para ele progredir, ele precisa cumprir 2/5 fechados. Tá? E depois, mais 2/5 para progredir de regime. Então, são 2 vezes 2/5 e depois 2/3 para obter a condicional. Tá? Então, ele tem que puxar esse período fechado. Então, quer dizer que ele não ficaria, entendeu? Todo esse tempo fechado. Né? Fácil fazer um cálculo disso, que ele não ficaria, que ele poderia sair. Existe, evidentemente, uma dificuldade no caso dele, que seria o trabalho, né? Porque ele poderia trabalhar dentro do presídio e, dada a situação dele, é muito difícil tu colocar ele trabalhar com os outros presos, conviver com os outros presos. Então, a progressão de regime dele realmente é uma coisa complicada, mas é possível. Né? Pode alcançar os 2/5, daqui a pouco ser deferido o trabalho externo para ele, entendeu? É uma pena como qualquer uma outra, uma pena aplicada a qualquer outro cidadão. Não tem nenhuma diferença se a pena é aplicada para... É a tal história, pau que dá em Francisco, dá em Chico, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Então é a mesma coisa, então não há mudança nenhuma. Então essa é a regra, é 40 anos, independente de quantos anos ele seja condenado no tribunal. Então, né, se ele tiver saúde física e passar por esse período, ele pode um dia voltar ao convívio social. Com relação, agora para caminhar ao final, claro, ele ainda não, com relação ao arrependimento, ele não fala nada com relação a isso? Não, ele não externa arrependimento, e isso nos parece bastante lógico. Tu só pode se arrepender daquilo que tu lembra. Se ele se arrependesse, eu ia seriamente estar acreditando que ele estaria dissimulando.
né? Mas porque para mim me arrepender, eu tenho que lembrar do que eu fiz e qual é que foi o ato que eu cometi, que eu me arrependo. Mas caso seja mostrado para ele, explicado... Não, ele não aceita o fato. Não, e ele inclusive não acredita, né? Ele não acredita ter feito isso. Ele diz, eu nunca fiz esse ato. Isso não é verdade. Ele diz, né? Ele não acredita ter feito o ato. Então, assim, olha, ele não externa arrependimento, né? E seria ilógico ele me dizer, eu me arrependo, né? Porque daí eu ia acreditar que realmente ele lembrava do que ele teria feito. Né? Ele acredita que está sendo injustiçado. Exatamente. Ele se considera uma pessoa injustiçada e daí o porquê dele perguntar invariavelmente quando é que ele vai para casa. Certo. Em relação à vida dele antes do ataque, a gente já chegou a falar um pouquinho sobre isso, mas ele faz alguma menção com relação à premedição do ataque? Não. Em outra escola antes dessa também? Não, ele não fala nada com relação a isso. Para a gente, eu junto duas perguntas. No dia que ocorreu, nos dias seguintes, saiu na imprensa que foi difícil para a família encontrar um advogado, né? Como é que a família chegou até o senhor? Essa questão assim, me telefonaram, né, que estavam com dificuldade de contratar um advogado, né, e se eu tinha interesse em patrocinar, né, como qualquer uma outra causa, né, me desloquei até lá, houve a contratação normalmente, né, houve a contratação. O senhor imaginou, quando tinha iniciado na advocacia, que ia acabar defendendo alguém como Fabiano? Você imaginava que passaria por isso? Eu não dou toda essa notoriedade para o crime, né? Porque assim, para mim é um crime como um outro qualquer. Eu não vejo essas, né, dificuldades assim. Eu já atuei no caso do menino Bernardo, já atuei no do Fabiano, já atuei no de Passo Fundo da UPF, de um homicídio lá na UPF, já atuei em vários casos de repercussão, né? E isso é uma coisa rotineira para mim, essa situação. Ele não me envolve emocionalmente. Eu não me envolvo emocionalmente com as situações. Se eu me envolvesse emocionalmente com as situações, mas assim, eu imaginava quando eu saí da faculdade coisas até bem mais complexas que isso, né? Então assim, se duvidar, eu tinha bem mais gás, vamos dizer assim, por dizer, quando eu saí da faculdade do que hoje, né? Eu tinha mais vontade naquela época do que hoje. Não que tenha diminuído a minha qualidade, que eu acho que do ponto de vista da qualidade do meu trabalho, eu cresci muito, né? Mas com relação às situações desse ou daquele, eu já tive situações complicadas, né? Situações de reprovação social bem grande também, né? Tem a questão da internet, que isso repercute bastante, o pessoal lá me xingando, me ofendendo, e daí eu começo a não gostar muito quando envolve a minha família, porque quando os ataques são pessoais comigo, pode fazer quanto quiser que eu não dou bola, eu só não gosto é quando envolvem a minha família na situação, né? Teve, nessa situação em específico do Fabiano, nós tivemos alguns problemas com algumas pessoas fazendo ameaças que inclusive foram motivos de um boletim policial, questionando, por exemplo, fazer a mesma coisa com os meus filhos e situações desse tipo. Então aí começa a me incomodar um pouco. Quando ele sai da minha esfera, quer fazer ataques pessoais comigo, não pode fazer quantos tu quiser, eu estou aqui para me defender. Só eu não gosto é quando envolve a minha família, porque minha família não tem nada que ver com a minha atuação como advogado, né? Então, assim, e outra coisa, eu defendo as pessoas que eu bem entender. Tem umas pessoas que não entendem isso na internet. Como um advogado pode defender uma pessoa que nem o Fabiano? Eu defendo o Fabiano, eu defendo qualquer um que for. Eu não tenho problema em defender pessoas. Eu só tenho problema de defender pessoas de crimes de natureza sexual. Esses eu passo longe, tá? Esses eu passo longe, esses eu não tenho interesse algum. Se alguém vem aqui no meu escritório me procurar para defesa em crimes de ordem sexual, esse eu digo, procure outro advogado. Não é comigo, entendeu? São questões pessoais. Mas essas outras situações eu não tenho problema algum em trabalhar. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser a advocacia criminal. Certo. Algo que eu não te perguntei? Não, acho que está muito bem formuladas as perguntas. Eu vi que tu veio muito bem preparado hoje aqui, né? Um nível muito acima de muitas pessoas que já vieram me entrevistar aqui, né? Então tá. Conversa. Obrigado. Tá bom.